Jamil Chad, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM, Jamil, agora para falar do Fórum Econômico Mundial de Davos, que confirmou as presenças de Fernando Haddad e também de Marina Silva como representantes do Brasil, não é isso, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Apesar de tudo que aconteceu no fim de semana no Brasil, os organizadores hoje do Fórum Econômico Mundial deram uma coletiva de imprensa e o presidente do fórum confirmou que, apesar de tudo que aconteceu no Brasil, que ele chamou de atos dramáticos, apesar disso tudo, a delegação brasileira vai desembarcar no dia 16 agora de janeiro na cidade, na estação de esqui de Davos, aqui na Suíça, para justamente o que pode ser, eu acredito que para muitos, se a gente não considerar, claro, a COP, etc., a primeira viagem internacional de uma delegação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Claro, o presidente não viaja, mas dois dos seus principais ministros estarão presentes. Fernando Haddad, da Fazenda, e, claro, Marina Silva, do Meio Ambiente. Por que esses dois? E aí, claro, isso tem uma relação direta com o próprio tema do fórum. O tema do fórum é cooperação e, claro, em dois aspectos que hoje são absolutamente fundamentais. A tentativa de evitar que a economia mundial entre em recessão e, por isso, Fábio, mais de 50 ministros da economia vão estar presentes em Davos na próxima semana, entre eles o próprio Haddad. Para quê? Para conversar justamente sobre medidas que possam ser tomadas de uma forma coordenada para evitar que a economia mundial em 2023 caia de novo numa recessão. Isso, claro, como uma sequência basicamente muito dramática, né, de pandemia, depois guerra e com os altos preços da energia e de outros tantas commodities. Portanto, o tema econômico muito forte. E o segundo tema muito forte, meio ambiente. E aí, Marina Silva, claro, vai ser cobrada a dar indicações claras, ou, como disse a presidência do fórum hoje, sinais fortes de que a luta contra o desmatamento é séria a partir de agora no Brasil. E você falou a respeito da ida de Haddad e de Marina Silva e do não comparecimento do presidente Lula, mas isso que fique claro, não é, Jamil? Não tem nada a ver também com o que aconteceu ontem. Lá em dezembro, quando convidado, o Lula já tinha declinado do convite, dizendo que nesse momento preferia dar prioridade aos contatos mais próximos na América do Sul, por exemplo, né? Ele tem viagem marcada para a Argentina para os dias 24 e 25, depois vai para o Uruguai dia 26. Poderia, inclusive, antes disso, comparecer também em Davos, mas preferiu esse contato mais próximo aqui com o pessoal da América Latina, o que é de fundamental importância também, né, Jamil? Também, e isso é claro, como você colocou, Fábio, não tem nenhuma relação com o que aconteceu no Brasil. Lá atrás, assim que Lula venceu a eleição, o Fórum já emitiu um comunicado, foi atrás justamente dos assessores do presidente eleito naquela época para convidá-lo. Lembrando que Lula tem um histórico de muita proximidade com o Fórum Econômico Mundial, não seria a primeira vez, muito pelo contrário. Ele, no primeiro ano do seu governo, lá atrás, no Lula 1, ele fez aquela viagem que acabou marcando muito, inclusive, da história do próprio Fórum. Ele foi para o Fórum de Porto Alegre e do Fórum de Porto Alegre, o Fórum Social de Porto Alegre, foi para o Fórum Econômico em Davos. Então, ele teve esse percurso, não é uma figurinha nova para o Fórum, muito pelo contrário, o próprio Fórum já deu para ele o prêmio de estadista do ano, ou seja, não é isso lá atrás, no seu primeiro governo. Então você vê aí que não tem, perdão, no segundo governo que foi o prêmio, ou seja, você vê aí que não tem nenhum tipo de atrito ou mal entendido com o Fórum. Agora, sim, Haddad vai ser cobrado no sentido quais são os planos para a economia brasileira, é isso que os chefes, basicamente, das grandes empresas, das multinacionais que vão estar lá em Davos, vão perguntar, certamente querem detalhes sobre qual será o plano econômico do Brasil, e para Marina Silva, claro, o compromisso do Brasil em reduzir o desmatamento, ok, belo discurso, agora, como é que vocês vão fazer isso? Na COP, no Egito, a Marina Silva foi uma figura bastante procurada, né? Muitas pessoas quiseram falar com ela, era uma figura muito importante ali, a gente teve esses relatos da nossa reportagem. Agora, em Davos, isso muda um pouco de figura por ela ter assumido oficialmente a pasta do meio ambiente, de olho nas mudanças climáticas, Jamil? Olha, no fundo ela vai ser uma das principais figuras do fórum, porque
Hoje, para vocês terem uma ideia, era uma apresentação mundial do fórum, né? Então, falando desde de chefes de Estado, e o nome dela foi dito como uma das personalidades que desembarcaria justamente na estação de esqui, ou seja, ela é colocada pelo próprio fórum como uma das protagonistas. É verdade, vamos ter também John Kerry, que é o negociador-chefe de Joe Biden para os temas climáticos. Então, provavelmente, algum tipo de contato também vai acontecer. No que se refere à representação sul-americana, é algo também importante, porque não é só Marina Silva. O presidente da Colômbia e o presidente do Equador também estarão presentes, e os três juntos vão, de uma certa forma, representar a Amazônia. Claro, do lado colombiano e equatoriano, estamos falando dos presidentes, mas, insisto, a figura de Marina Silva no cenário internacional, ela é de grande relevância e ela vai ser basicamente tratada, claro, não no protocolo, porque o protocolo sempre precisa fazer essa distinção, quem é ministro e quem é presidente, mas certamente ela vai ganhar muita atenção. Aliás, a gente falava sobre isso no início da semana, na semana passada, né, Jamil? Sobre a importância do Ministério do Meio Ambiente nesse novo governo Lula, né? Eu tenho a impressão, inclusive, que o Ministério do Meio Ambiente vai andar de mãos dadas com o Ministério de Relações Exteriores para apresentar o Brasil para o resto do mundo. A gente tem de levar em consideração, inclusive, a mudança de nome. Não uma mudança, mas um acréscimo no nome, né? Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para mostrar efetivamente para o mundo que o Brasil está preocupado com isso. Por isso eu tenho essa impressão, queria saber se você tem também, que Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores andarão de mãos dadas durante esses 4 anos do governo Lula. Certamente, e eu já posso te adiantar, houve um debate no governo quem iria, né, quais ministros poderiam ir. E aí ficou muito claro que Marina Silva ia representando não só o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, mas, de uma certa forma, levando a própria política externa brasileira. Ou seja, claro, ela vai ser assessorada pelos diplomatas brasileiros aqui na Suíça, etc. Tem um envolvimento da diplomacia brasileira em qualquer viagem, certamente. Agora, como você colocou, não vai, o monopólio da diplomacia não fica mais com Itamaraty só. Né? Não existe assim, esse é o nosso terreno, ninguém mais fala sobre isso, só o ministro das Relações Exteriores fala sobre isso. Não, você tem aí claramente uma política ambiental e climática que tem uma relação direta com o resto do mundo. Por isso, e aí de uma forma muito clara, o mundo quer ouvir Marina Silva. Claro que quer ouvir o Mauro Vieira, o chanceler, mas vamos dizer assim, que a protagonista hoje do Brasil, pelo menos nesses fóruns internacionais, pelo menos por enquanto, vai ser Marina Silva. Jamil Chad, é sempre muito bom falar com você. A gente volta a conversar amanhã. Um bom dia para vocês todos. Valeu, Jamil. Um abraço.